Francisco Rossi e você. Mesa Redonda. 12h38, nós estamos aqui de volta com a nossa Mesa Redonda, o programa mais tradicional aqui da Nova Difusora. Quero mandar um abraço para a querida Maria Aparecida Farinha, lá do Bela Vista, está cumprimentando todos nós aqui da rádio, a Elza da Costa Toffoli, do Jardim Marisa, lá em São Paulo, está desejando uma boa tarde para todos nós e diz que estima melhoras da esposa do Baltazar. Obrigado, minha querida. Bom, nós estamos aqui com convidados muito especiais no dia de hoje. O Edson Pinto, ele é presidente do Sindicato de Hotéis Similares, Bares e Similares de Osasco, Alphaville e região. Também a presença do Cláudio Medeiros, o apelido Banha, barman, idealizador, organizador do Blues pela Vida, evento que acontecerá no próximo dia 25 na Escola de Artes de Osasco. E está acompanhando o Cláudio e a Raquel de Oliveira, coordenadora do Centro de Voluntariado de Osasco. Eu começo conversando e a presença, é claro, do Antônio Júlio Baltazar, que continua aqui conosco. Eu começo falando aqui com o Edson Pinto. Ele, como eu já disse, é presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Osasco, Alphaville e região. Tudo bom, Edson? Boa tarde, Rossi. É um prazer estar aqui de novo no seu programa e poder falar aqui para a sua audiência qualificada da Rádio Nova Difusora. Companheiro Baltazar, prazer em vê-lo. E Cláudio Medeiros Banha, prazer em conhecê-lo também. Estamos aqui para trazer novidades do nosso sindicato, Rossi. Daqui a pouquinho nós vamos estar falando, primeiro assunto, nós vamos tratar de um tema que já falamos aqui na outra vez que você aqui esteve, e parece que tem um desfecho, né? Já teve um desfecho. Exatamente. Nós extraímos o tema lá do Diário da Região de 13 de novembro. O Cláudio Medeiros Banha, ele é a primeira vez que ele vem aqui, não, o Cláudio? Primeira vez, gostaria de agradecer, obrigado pela oportunidade, e é isso aí. Bom, o apelido Banha, por quê, hein? É difícil, Rossi. Só de olhar é difícil, essa será? pergunta é difícil, né? Todo mundo aqui tá vendo, porque eu treinava judô e eu era o último da fila quando a gente ia fazer um treinamento, enfim, aí surgiu o apelido Banha há 23 anos já. 23 anos. Está um pouquinho acima do peso, né? Um pouquinho. Agora, o que é esse Blues pela Vida? Blues pela Vida é um evento beneficente que acontece há 10 anos aqui na cidade de Osasco e a gente ajuda várias instituições, já ajudamos mais de 11 instituições, né? A gente faz um evento de música, onde reúne vários artistas, no caso o nosso foco é jazz, blues e rock, e a gente reverte a causa para alguma instituição da região. Não só da região, mas a gente já ajudou, todas as regiões de São Paulo a gente já chegou a ajudar. E está indo para a 10ª edição esse ano, vai ser na Escola de Artes, dia 25 agora do 11, vai começar às 14 horas e vai até às 21 horas. E a gente vai ajudar uma instituição aqui de Osasco que chama Amamos. Certo. Onde é a Escola de Artes? Dá um endereço aí para o pessoal que tiver interesse. O que tem que fazer para participar? A Escola de Arte, deixa eu ver aqui, fica na rua Tenente de Avelar Pires, ela fica próximo à biblioteca, certo, do lado da Biblioteca de Osasco. E a entrada vai ser 2 quilos de alimento não perecíveis e não pode ser açúcar nem sal. E aí a gente vai reverter para a instituição Amamos. Certo. E os outros eventos, o espaço lá dá para acolher muita gente ou não? O espaço da Escola de Arte, a gente está esperando aproximadamente o público 1.500 pessoas, entre 1.000 a 1.500 pessoas. É um número considerável. Considerável. Né? Bom, os outros eventos, a avaliação que você faz é que foi tudo bem? Não, foi tudo tranquilo. A gente começou aqui em Osasco, vai fazer 10 anos, começamos com 30 pessoas, hoje a gente está levando 1.500, estamos conseguindo levar as maiores bandas de jazz e blues aqui de São Paulo no evento, e tá indo bem, só de bem para melhor. E quem que está patrocinando, quem que está pagando esses grupos musicais? Eles vêm todos voluntariado, Vem tudo como voluntário.
Eu, como trabalhava numa casa de jazz, eu era barman numa casa de jazz e blues. De blues eu acabei conhecendo essa galera da cena, né, musical, e eu acabei pegando amizade, e aí eles também aderiram à causa, né? Que, por exemplo, tem bastante músico que está fora do país, voltaram, eles deram essa oportunidade para fazer o evento e estão acompanhando a gente aí nesses 10 anos. Ah, que legal. A Cida Domingues, lá do Jardim Padroeira, também está cumprimentando a gente e também preocupada, viu, Baltazar? Opa, Cida, Estimando obrigado. melhor. Obrigado, querido, obrigado. Bom, vamos aqui ao primeiro tema. Curiosamente, o Cláudio Medeiros Banha, ele vai poder opinar também sobre esse assunto que tem tudo a ver com ele também, hein? Bom, o tema foi extraído do Jornal Diário da Região de 13 de novembro de 2017. Sem desconto para quem reduziu o estômago. O juiz João Carlos Salete, da comarca de São Paulo, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, acatou o pedido dos senhores Osasco, Alphaville e região e concedeu liminar que suspende a Lei Municipal de Osasco, de número 4.791, de fevereiro de 2017, que obriga restaurantes, lanchonetes e bares a concederem 50% de desconto no preço de refeições servidas à la carte, porções ou rodízios, ou servirem meia porção para pessoas que fizeram a cirurgia bariátrica, ou seja, a redução do estômago. O pedido de inconstitucionalidade da lei foi realizado pelo Departamento Jurídico do sindicato, né? E para o presidente do sindicato, o Edson Pinto, que está aqui, a legislação restringe a liberdade de iniciativa dos empreendedores dos estabelecimentos e deprecia o serviço realizado, causando perda financeira. O alimento é o menor custo de um restaurante, bar ou similar. O empresário tem os maiores custos com a folha de pagamento, aluguel e impostos. O cliente pode ingerir mais ou menos alimento, que esses valores continuarão os mesmos, explicou. De acordo com Pinto, ninguém pode ser autuado por se recusar a cumprir a lei e, caso o estabelecimento tenha sido multado ou notificado, deve procurar os senhores. Edson, fala um pouco sobre esse... Foi uma vitória de vocês, né? Não tem dúvida, Rossi. E especialmente na importância de nós podermos divulgar, inclusive, o desmembramento do sindicato patronal agora aqui na região, que antigamente pertencia a São Paulo, mas agora a Osasco, Barueri, Santana de Parnaíba, Itapevi, Jandira e Pirapora do Bom Jesus tem um sindicato empresarial próprio para representar a categoria empresarial aqui na região. E especificamente em relação a essa norma, ela é um projeto de lei que foi aprovado na Câmara Municipal no final do ano passado e a administração anterior, inclusive, vetou a aprovação desse projeto. A nova legislação, no início desse ano, achou por bem derrubar o veto do prefeito e promulgou a lei na Câmara Municipal em março desse ano, Rossi. O nosso sindicato foi criado em março e nós tomamos conhecimento da aprovação dessa lei que traz efetivamente prejuízos à categoria e abre um grave precedente, né? Na medida em que antigamente a cirurgia bariátrica, Rossi, era realmente uma questão de saúde pública, só pessoas que tinham obesidade mórbida é que faziam essa cirurgia, mas hoje é uma questão estética. Essa técnica bariátrica ela evoluiu muito e uma pessoa é internada de manhã e sai de tarde. Inclusive mulheres, por questões, né, não de saúde, mas questões estéticas, fazem essa cirurgia. Então, mediante a apresentação meramente de um documento médico, clínico, que comprove que a pessoa teria feito essa cirurgia, de qualquer forma, inclusive podendo até ser um documento falso, deveria simplesmente apresentar esse documento em qualquer bar, restaurante, lanchonete, para ter, veja você, 50% de desconto na refeição que foi feita naquele estabelecimento. Isso é grave, Rossi, no sentido em que, independente da quantidade de alimento que aquele cliente consome, um pouco a mais ou um pouco a menos, isso interfere muito pouco no valor da conta,
porque o que interfere mais é o custo fixo do estabelecimento, né? O aluguel, a folha de pagamento, os encargos. Então, na composição do que a gente chama de ficha técnica do prato, que é o que compõe o preço final daquele alimento que vai ser servido ao trabalhador, o custo do arroz, feijão, do bife, da salada, isso é a menor composição na incidência do preço. Então é inviável para o empresário dar 50% de desconto. Ainda se fosse até um valor razoável, até por uma questão social, nós poderíamos até permitir, né? Mas eu acho que faltou da Câmara Municipal aí, no nosso sentir, se faltou um pouquinho mais de diálogo com o setor, chamar para conversar, para que nós pudéssemos aprimorar, aperfeiçoar esse projeto. Agora, o Edson, você mesmo acaba de falar que o preço do prato não tem um peso muito grande na composição do custo do restaurante ou estabelecimento comercial. Afinal, não é tanta gente que estaria reivindicando isso, né, nos restaurantes ou nas lanchonetes. Não existem dados oficiais de quantas cirurgias bariátricas são realizadas aqui na nossa região. E realmente, se for feita uma pesquisa, talvez o número não seja muito significativo, mas é o grave precedente que isso abre no setor, porque, veja, nós comercializamos também bebidas alcoólicas, alimentos gordurosos, alimentos com açúcar, né? Então, às vezes, um vereador bem intencionado, é verdade, mas ele pode querer restringir excessivamente a livre iniciativa do empreendedor, né? Então nos preocupa essa questão do Estado babá, achar que a todo momento tem que regular a atitude das pessoas, né? O que elas devem fazer, o que elas não devem fazer. Eu acho que hoje, com o advento da internet, da comunicação, inclusive o que nós estamos fazendo aqui, eu acho que ninguém pode dizer que é mal informado hoje em dia. Então todo mundo sabe que o alimento gorduroso em excesso faz mal, que o álcool em excesso faz mal. Eu acho que não precisa o Estado intervir por medida de lei, por medida de norma. Eu acho que cabe ao Estado fazer campanhas educativas, informar a população, né? E isso nós também fazemos. Agora, o que nós não vamos permitir é realmente que haja uma intervenção desmedida por parte do Legislativo, no sentido de não chamar o setor para dialogar nesse sentido, e afrontando, inclusive, a determinação constitucional que legislar sobre nível de iniciativa cabe exclusivamente ao Congresso Nacional e não às câmaras municipais, porque isso causaria, inclusive, um desvirtuamento, né, da função legislativa. Então, em Osasco, nós teríamos essa norma. Aí, em Barueri, não tem essa norma. Em Santana de Parnaíba, tem. Em Itapevi, não tem. Então, isso causa no cidadão, né, um desconhecimento, uma insegurança jurídica muito grande para o empresário e para a própria população. Baltazar, a sua opinião, por favor. Nossa, interessante, né? A gente vai vivendo e vai serpenteando alguns caminhos que levam a um impasse desse que acaba sendo julgado na justiça, né? Eu, particularmente, estava pensando aqui, por que não, em determinadas cidades, fazer um restaurante específico só para esses casos, né? Aí, faria o cálculo do preço, benefício, do custo, da quantidade, e aí deixaria os outros demais restaurantes seguirem a vida. Mas, Baltazar, eu acho o seguinte, dependendo do tamanho da cidade, o cara quebra em um mês, porque eu acho que não é tanta gente que faz isso. É verdade. Não, e eu tenho uma dúvida também, cabe recurso isso ainda? Cabe, né? Não, é liminar, né? Agora a prefeitura já foi comunicada da decisão, né, e a medida liminar vai ser julgado o mérito ainda dessa ação, né, mas bem observado por você, Baltazar, porque veja, aqui há um entendimento de que então essa pessoa que fez a cirurgia bariátrica, como ela vai comer menos quantidade, então que seria um abuso do restaurante servir uma porção inteira. Mas veja, aí está partindo do princípio de que aquilo que não foi consumido vai ser descartado? Não, eu quando vou com a minha família no restaurante, eu peço uma porção e sobra alimento, eu levo para casa, né? A gente põe na marmita e leva embora. Então não existe perda, não existe prejuízo para o consumidor que fez essa cirurgia. Ele não vai estar pagando mais do que os outros. Ele vai se alimentar depois, ou ele vai levar para sua casa, a sua família vai se alimentar daquele alimento, né? O que não pode haver é a partir do princípio de que o bar, o estabelecimento comercial vai abrir
e tem que pensar em porcionar aquele alimento já para uma quantidade pequena de pessoas. Hoje, com a modernidade, todo o nosso freezer já é porcionado. Aquela porção de frango, de carne, de peixe, já está na medida adequada de uma porção que foi previamente estabelecida. Então, ter que cortar aquilo no meio para servir metade, aí sim teria perda. O excedente seria descartado. Porque nós trabalhamos com alimentação preparada, né, que ela é servida posteriormente. Então, o estabelecimento ficaria com prejuízo de 100%, não de 50%. Edson, eu vi uma notícia ainda nessa linha do custo dos alimentos, de que, acho que, se eu não me engano, foi na Prefeitura de São Paulo, se eu não estiver enganado, que a pizza, quando você pede uma pizza, meia mussarela e meia calabresa, o preço sempre é cobrado a maior. Né? Se a calabresa custa mais caro que a mussarela, então o preço é como se ela fosse toda de calabresa. E que agora não. Agora vai ser padronizado o preço sempre da metade mais barata. Essa é uma sugestão do PROCON São Paulo para que seja praticado dessa forma. Mas nós respeitosamente discordamos da posição do PROCON, justamente pelo argumento que eu trouxe aqui no início, que a composição da mussarela ou da calabresa, a incidência do valor dela no preço da pizza é insignificante. O custo maior do preparo do alimento está na mão de obra, está na folha de pagamento, está no aluguel. Então, cobrar o preço do maior é uma relação de consumo que cabe exclusivamente ao estabelecimento e ao cliente. Se o cliente não concorda em pagar o preço da maior, então ele pode pedir a pizza inteira do tipo, do sabor que ele quer. Eu acho que essa é uma relação de consumo que não cabe ao PROCON intervir e não cabe ao Estado, mais uma vez, intervir nessa relação de consumo. Rossi, é encrencado isso aí. Não é fácil. Você sabe que eu fui uma ocasião comer aqui num restaurante japonês aqui em Osasco e eu não voltei mais lá. Por quê? Porque eu pedi lá algumas coisas para comer e sobrou bastante, sabe? Eu falei, escuta, dá para você preparar isso que eu não comi para viagem, por favor? Não. Aqui, restaurante japonês, a gente não faz isso. Eu falei, mas todo lugar que eu vou sobrou, prepara para viagem, eu levo, né? Claro. E se tiver algum custo, o recipiente, põe aí e a gente paga, né? Normalmente não cobram, né, nos restaurantes. Só se for rodízio, Rossi. Os rodízios realmente não é permitido, né? A sobra é só se era um japonês com rodízio, eu imagino. Mas se era à la carte, negativo. Aí tem que prevalecer realmente, aí houve uma falha do estabelecimento, né? Deve prevalecer o Código de Defesa do Consumidor, nesse caso. Pois é. Então, mas aí também para perder tempo com isso, eu simplesmente não fui mais lá, né? Exatamente, é a lei de mercado, né, que regula esse tipo de comportamento, né, Rossi? A lei de mercado está acima da lei legislada. Cláudio, a sua opinião, você já pensou numa cirurgia bariátrica? Já pensei umas 3 vezes, já tenho um amigo que fez e mudou a vida dele bastante. Referente a esse negócio de alimentação em restaurante, já casos de amigo meu evitam sair para comer fora por causa justamente da porção. Mas eu vou comer tipo 50% da porção e a outra 50%. Então isso é um tema bem interessante que eu desconhecia, que eu estou lendo agora aqui, é bem interessante. Já pensei e estou pensando ainda em relação a isso daí. Agora, você leu a matéria e você fechou uma opinião ou não? Eu dei uma lida por cima, como tem um monte de folha que acabei lendo por cima, mas minha opinião é que válido esse negócio de 50%, dividir a alimentação e pagar só o que consome. Eu acho que seria justo. Tá certo. Bom, estamos aqui com esse tema já esgotado e tem uma liminar, vai ser julgado o mérito ainda, né? Não é uma decisão definitiva, mas o argumento para a concessão da liminar foi da inconstitucionalidade da legislação, foi isso? Exato, que não caberia à Câmara Municipal legislar sobre essa matéria. É verdade. Não cabe mesmo, né? Isso aí não resta a menor dúvida. Agora, que é um tema super interessante, viu? Não. Bom, nós temos aqui também um tema... Não, nós vamos a um breve giro comercial, já nós voltamos. Com
a sua participação. É o ouvinte em primeiro lugar, com muita informação, com mais emoção. Francisco Rossi e você. Mesa Redonda. 13h04. Nós vamos agora a um tema extraído do jornal O Estado de São Paulo. Presentes aqui na mesa redonda o Edson Pinto e o Cláudio Medeiros Banha e o Antônio Júlio Baltazar. Remédio para a doença rara está em atraso há mais de 2 meses. Ao menos 13 medicamentos para doenças raras, obtidos por meio de medida judicial, que não são ofertados pelo SUS, estão com a distribuição atrasada há mais de 2 meses, de acordo com o levantamento realizado por associações de pacientes a pedido do jornal O Estado de São Paulo. Sem os remédios, os pacientes já estão tendo de lidar com a evolução de suas doenças, mas ainda não há prazo para o retorno da distribuição das doses. O Ministério da Saúde informou que está analisando as ações judiciais de solicitação dos medicamentos e está em fase de compra dos remédios. O atraso para receber o remédio é Laprase. Faz a estudante Aveline Cardoso Rocha, de 29 anos, temer pela saúde dos 3 filhos. Os meninos de 4, 5 e 11 anos têm o diagnóstico de mucopolissacaridose. Ufa! É tipo 2, hein? Uma alteração genética que pode comprometer a parte cardíaca e a respiratória. O mais velho e o mais novo já estão enfrentando dificuldades. Levantamento feito pelas entidades Instituto Vidas Raras, Associação dos Familiares, Amigos e Portadores de Doenças Graves e Associação Brasileira de Doenças Raras apontou 13 medicamentos cujo repasse não é feito desde setembro. Há casos de interrupções, porém, que começaram a ser feitas já no meio do ano, segundo as instituições. Baltazar, a sua opinião, por favor. Rossi, esse problema é terrível. Olha, a nossa região, Osasco e principalmente Barueri, enfrenta esse drama. E em São Paulo, claro. E sabe o que as pessoas estão fazendo? Diante da receita, já vão na justiça, Rossi. Não, a judicialização da saúde no Brasil é uma realidade, né? E aí, o que acontece? A prefeitura tem toda aquela burocracia para poder comprar o remédio, né? E alguns deles importados, alguns deles difíceis, e aí começa aquela história que o fornecedor acha que foi prejudicado, entra com recurso, o recurso tem que ser discutido, analisado, julgado, e quem vai pagando o pato, ou melhor, quem não consegue os remédios, como esse caso aqui do diagnóstico, o Rossi teve dificuldade de ler, sabe por quê? Porque está escrito assim, tipo 2. Então o Rossi teve dificuldade no tipo 2, né, Rossi? Deixa eu ver se eu consigo. Mucopolissacaridose. Meu Deus do céu, é encrenca para mais de metro. E tipo 2. Aí que o Rossi se engasgou um pouco. Coitado do Rossi. E aí o que acontece? Acontece que quem paga a conta é sempre o coitado do brasileiro. É sempre ele que vai ficar cada vez mais doente, que vai encurtando cada vez mais a vida. E os políticos, ora os políticos, eles não estão muito preocupados com os medicamentos para doenças raras, especialmente esses 13, cujo tema foi tema principal do jornal Estado de São Paulo, desta quarta-feira, 22 de novembro. Um dia a casa vai cair de vez, e aí não adianta mais chorar, porque, olha, uma das coisas que não pode deixar de ser dado ao brasileiro é comida e remédio. Comida você já viu aí agora há pouco. Quem é gordo vai ter que pagar a conta. Não tem conversa, não. Não tem conversa. E o remédio, meu. Esse remedinho com nome tão simples, que a dificuldade é o tipo 2, aí vai ter que correr atrás e entrar na fila, e sabe Deus quando ele vai conseguir esse remédio. A sua opinião, Banha? Eu acho que aqui está falando pelo menos 13 medicamentos para doença rara, né?
mas se contar, acho que tem muito mais para as outras doenças também que falta. Minha mãe vive num posto de saúde atrás de remédio, enfim, graças a Deus tem condições de comprar, mas passa muito, sempre que vai não tem, não só para doença rara, eu acho que Brasil, em referente a isso daí, está desejando muito, viu? Vários lugares que a gente acompanha, eu trabalho numa ONG de palhaço que visita vários hospitais, e sempre que a gente vai nas visitas, sempre vê reclamações de falta de remédio, falta disso, falta de médico. É um problema que dá até triste de ver, né? Mas realmente o Brasil é fogo, viu? Banha, você lembrou bem, viu? Não é só medicamento para doença rara, não. Você vai num posto de saúde aí buscar, às vezes, uma dipirona e não tem, né? Que é o remédio mais usado no Brasil. Pois é. Um AS, por exemplo, que vai buscar, não tem. Tem muita coisa. A fitinha para fazer o exame de diabetes é difícil, né, você encontrar. Então, o povo brasileiro... Agora, a gente tem que fazer justiça, né? Tem políticos, sim, que estão preocupados com a saúde do brasileiro, que são os políticos lá do Rio de Janeiro. Pelo amor de Deus, hein? Será que vai sobrar alguém lá na Assembleia, hein? Tá difícil, presidente, né? Preso, 2 deputados super importantes lá, e todo mundo encana o Cunha, que era o presidente da Câmara Federal lá do Rio de Janeiro, preso. Agora reduziram um pouco a pena dele em poucos meses, né? Mas reduziram. É uma vergonha, né? Uma vergonha. O Edson, a sua opinião, por favor. Olha, me parece que o ministro Ricardo Barros tem que ficar atento com essa questão, porque numa análise apertada aqui, parece que é mais um problema de gestão propriamente do que falta de recurso. E quando a gente lê que o Ministério está analisando as ações judiciais de solicitação das medicações, é pior ainda. Porque acho que primeiro deveria atender essas pessoas e depois verificar a questão da judicialização, né? Porque quem precisa desses medicamentos de uso contínuo, o não fornecimento pode significar pena de morte para essas pessoas, né? Verdade. Então, eu acho que o ministro tem que ficar atento com essa questão da gestão. Tá certo. Bom, esgotamos o assunto? Apenas para complementar o seguinte, como se trata de remédios caros e remédios bem fora do elenco normal, a briga é bem maior entre a chamada burocracia para fazer concorrência. Aí o galo canta e canta alto, independente se tem gente ou não tem esperando o remédio. Porque ali está o preço muito mais alto, ali está, a maioria desses remédios todos são importados, né? A maioria. E aí fica real. Eu vejo em Barueri, eu quando trabalhei lá em Barueri, que encrenca que era esse problema dos remédios, principalmente esses remédios considerados mais caros e mais inéditos para servir a população. Baltazar, e os planos de saúde que a gente paga o olho da cara, de vez em quando algum procedimento tem que haver autorização do plano de saúde para que você possa ser submetido a um determinado procedimento. Nossa, bem a propósito, essa cirurgia que a minha esposa fez na sexta-feira do coração, na troca das 2 válvulas, no primeiro momento, Rossi, o médico que iria operar, um professor da Unicamp, lá de Campinas, ele optou por um plano, é o nome de um sistema de se operar através da artéria femoral. Então não precisaria fazer aquilo que eles chamam de céu aberto, né? Rasgam o peito todo. E aí, Rossi, falei, não, tudo bem. Aí começou a caminhar 2 coisas. A possibilidade deles fazerem a cirurgia com esse sistema e, segundo, se o meu plano de saúde iria cobrir esse sistema operatório. As 2 coisas não andaram bem, porque nesse sistema operatório, uma das válvulas seria fácil de trocar, a outra, por causa de uma posição do osso, seria mais difícil. E, concomitantemente, o plano de saúde diz que aquilo não está inserido no plano de saúde da cirurgia da cobertura, que aquele sistema não, mas que a cirurgia de céu aberto podia fazer a qualquer hora que o plano daria cobertura, né? Então, o médico optou, então, já que o problema é esse, então vamos fazer de céu aberto. Que, claro,
Aí o paciente passa a ter mais riscos, o paciente passa a ter mais encrenca para poder recuperar. Muito invasivo, né? Claro, claro. Então, Rossi, olha, os planos de saúde, precisa tomar muito cuidado, Rossi. Muito. Mas ainda, que alternativa resta a você, Rossi? Se você é jogado num grande hospital e você paga religiosamente lá a sua mensalidade com dificuldade, o meu plano de saúde, o reajuste anual foi de quase 14%. Eu, como aposentado do INSS, recebi 3,4%. Quer dizer, há uma defasagem brutal nessa história toda. Não é eu, Baltazar, eu, aposentado, é o cidadão brasileiro aposentado, aquele que já está aposentado, que sabe o que eu estou dizendo, e aqueles que irão se aposentar, que estão vendo aí que o Temer está querendo dar uma beliscada, mas beliscada muito forte. Não é aquele beliscãozinho de amorzinho, não. Cuidado. Bom, nós temos uma outra matéria aqui sobre o Dória. O Dória está dando uma recuada, hein? Está dando uma recuada. Aliás, nós falamos tanto isso aqui, né? O buraco é bem mais embaixo. Ele está percebendo. Experiência ainda é um negócio que conta no exercício da política, né? Muito. O Alexandre Frassini ligou aqui, e os restaurantes que cobram se você deixar no prato, se no rodízio não pode levar, também não pode cobrar se sobrar. No meu ver, eu não estou entendendo bem. Eu vou ler melhor isso aqui, vê se você consegue traduzir para mim. Acho que não anotaram direitinho o recado do Frassini, que de vez em quando participa aqui da gente. E os restaurantes que cobram se você deixar no prato. Se no rodízio não pode levar, também não pode cobrar se sobrar. Lá no Ney, o Rossi pode levar se sobrar e pode até fazer uma marmitinha. Abraço, Alexandre Francini. Ele é... Como é que é? Ele é o chefe de aluguel, né? É isso aí, né? O Frassini é um cozinheiro de aluguel. É um tremendo cozinheiro. Me permite responder? Claro, rapidamente. É o Ricardo, né? O Alexandre. Tudo bem, Alexandre? Que bom, bacana essa interatividade, né, que a gente tem aqui com o ouvinte, e você tem razão, Alexandre. Cabe um puxão de orelha aí ao proprietário do estabelecimento que cobra por deixar, né, no prato. Isso não é permitido pela legislação, né? Então, isso tem que ser revisto, essa prática não pode ser efetuada pelo restaurante. Tá. Então está esclarecido aqui. Agora, é outro lado da questão. O sindicato também não deveria orientar os restaurantes acerca dessa questão? Não? Vamos aproveitar essa questão veio à baila, então, que deve estar realmente acontecendo aqui, né? Então, até nós temos o nosso site, o nosso Facebook, até pedindo para os ouvintes que quiserem mandar esse tipo de alerta para a gente no comunicação@senhoresosasco.com.br. Pode mandar a sua crítica, reclamação, com o nome do estabelecimento, que a gente vai sim fazer um contato lá e orientar. Às vezes pode ser, imagino que deva ser desconhecimento do estabelecimento, né? Que acabou se tornando uma prática que acaba cobrando um preço baixo e único e diz que o consumidor, então, não pode deixar sobrar a comida no prato porque vai cobrar, né? Estabelecer esse alerta, botar uma placa, uma publicidade para evitar o desperdício, isso é correto, é perfeito, mas cobrar pelo que foi deixado no prato, isso não pode ser feito, não. Eu estou até espantado com isso, porque nunca aconteceu comigo, e para mim é uma novidade. Você já viu isso acontecer em algum lugar, Baltazar? Não vi. E você, eu já vi. A maioria dos fast food que tem em shopping, todos eles, provavelmente quando você vai comer por quilo, acontece isso aí. Inclusive no Osasco Plaza Shop tem 2, 3 restaurantes lá que tem a plaquinha. Sobrou, pagou. Mas no meu caso nunca sobra, então não pago nada. Aí, Banha. Boa. Só curiosidade, né? Quem está no Face está vendo que o nosso banho é avantajado. Agora, banha mesmo. Quantos quilinhos aí? Tô com 130. 130,
Precisa perder uns quilinhos aí, né, Uns Banha? quilinhos, eu perdi todos os quilinhos. Ô, Banha, só para você ter uma ideia, dá 2 Baltazar e sobra um pouco aí, né? Fica de chorinho. Ó, você fica no prato da balança, precisa botar eu, mais eu, e ó, aí vai perder pro seu lado aí, né? Mas vamos voltar ao Dória aqui, ó. O Dória se entusiasmou, né? E já começou a falar em ser candidato a presidente, mas agora está aqui essa notícia da Folha de São Paulo de hoje. Dória recua do Planalto e mira governo de São Paulo, né? O prefeito de São Paulo, João Dória, recuou dos planos de se candidatar à presidência e hoje tem o governo paulista como possibilidade mais plausível para 2018. Aliados do Tucano disseram que ele reconhece que o governador Geraldo Alckmin ganhou a dianteira na disputa interna no PSDB pela candidatura presidencial. Em seu entorno, fala-se na necessidade de submergir para reaparecer em um ambiente mais favorável. Nesse sentido, Dória está determinado a melhorar a sua imagem desgastada com as viagens frequentes para fora da cidade que ele governa, além dos episódios da farinata, do desentendimento com Alberto Goldman, hoje presidente interino do PSDB, e problemas de zeladoria. Quem esteve privadamente com Dória nos últimos dias afirmou que o prefeito se mostra sóbrio, reconhece que a onda de euforia em seu entorno não se sustentou e que não há hoje possibilidade de se candidatar a presidente. Ele demonstrou considerar determinante obter o apoio de Alckmin para se lançar à sua sucessão, o que não é trivial depois do desgaste que a relação dos dois sofreu. À Folha, o prefeito não confirmou nem negou a intenção de disputar o governo estadual. Limitou-se a dizer que não é o momento para tratar desse assunto. Baltazar. Rossi e amigos da Rádio Nova Difusora, esse é um tema que eu e o Francisco Rossi e vários convidados que aqui estiveram, nós já tratamos sobre isso, sabe? Política é mais ou menos parecido como uma longa caminhada, sabe? Uma longa caminhada, você estabelece um objetivo e aí você tem que estabelecer também as prioridades, aquilo que você precisa para poder superar esse ou aquele obstáculo. Política, principalmente, é muito complicado. Ainda que o João Dória tivesse se revelado até um jovem proeminente na política, é um homem afeito, muito afeito profissionalmente no meio de comunicação e de marketing. Ele tem uma empresa vitoriosa, de grandes debates, enfim, tem muita intimidade com o microfone, fator decisivo até para que seja um bom político, e ele realmente demonstrou tudo isso. Só que a sede foi muito maior que a quantidade de água. E aí deu para perceber de que o seu apetite extravasava e muito aquilo que teria que ser feito para poder respeitar o seu padrinho, o governador Geraldo Alckmin, que com toda a bagagem, com toda a experiência, já com esse caminho feito em outras vezes, acabou ganhando a dianteira, principalmente na disputa do partido PSDB, que o Alckmin domina e domina muito bem. Ele ali é absolutamente soberano. E, claro, o Dória precisou levar algum tempo para perceber e cometer também alguns erros estratégicos, né? Como esse episódio da farinata, meu Deus do céu, de repente parece que ele tinha descoberto a panaceia mais importante para curar todos os males. Não, não é por aí, não. E também o desentendimento com Alberto Goldman, que ainda que esteja velho, mas ainda ele é o presidente hoje do partido, ele sabe se posicionar muito bem também pela experiência. Então agora parece que o quadro político do PSDB, se o João Dória continuar nesse partido, ele vai ter que se contentar. E, hora a hora, o contentamento nada mais, nada menos do que o Palácio dos Bandeirantes, ou seja, o cargo de governador do Estado. E, claro, Geraldo Alckmin é um dos sérios candidatos a Brasília, à presidência da República. Banha, a sua opinião. Essa daí eu vou até pular, porque o Baltazar já falou tudo, né? Referente ao Dória, tá falando que vai ter um descanso aqui, que ele não tá
pelo que eu dei uma lida aqui, eu vou até pular essa ação do Dória aí, que eu não tenho nem o que falar. Também sou de Osasco, não sou de São Paulo, mas dá para ver as ações deles aí. Falou muito, fez pouco. É isso aí. Bom, o Edson, a sua opinião. A gente vê aqui, depende da matéria, né, Rossi? Mirou a presidência, agora mira o governo do estado. Está na hora de mirar a prefeitura, né, que é o cargo para o qual ele foi eleito. Ainda tem mais de 3 anos de mandato e mostrou muito pouco. PSDB, que já está há mais de 20 anos no governo do estado também, né, uma questão a ser observada aí. Mas eu acho que o Dória tem que realmente visar, né, se aperfeiçoar um pouquinho na vida política. Diz que é o gestor, mas está fazendo mais política do que gestão. Então vai aqui a crítica, né, a essa questão, especialmente em relacionamento com o governador Geraldo Alckmin também, que na época que apadrinhou o Dória, vamos lembrar, ele não tinha nem 2, 3% de intenção de votos quando o Alckmin o apadrinhou, né? Então, me parece realmente que essa relação entre os dois precisa passar por uma revisão. Bom, eu vou dar a minha opinião. O Dória é indiscutivelmente um homem de comunicação, como lembrou bem o Baltazar, tem uma intimidade com o microfone, com as câmeras de televisão, e ele se sai muito bem, tem uma bela voz, aparenta até menos idade do que tem, né? Ele já vai por 60 também, né? Já fez 2 implantes. Então, o Dória, eu acho que ele se precipitou e realmente entornou, né, o bule, né? O café caiu na mesa e eu acho que essa relação de confiança dele com o padrinho dele, que é o Alckmin, se rompeu, né? Porque para refazer esses laços, né, vai ser muito difícil, porque eu fico me colocando no lugar do Alckmin. O Alckmin é muito discreto, mas eu acho que ele deve se sentir muito traído, né, por tudo que aconteceu, essas viagens do Dória. Então, eu sugiro ao Dória, se eu puder chegar até ele, eu vou sugerir a ele para cumprir o mandato dele, sabe? De prefeito, tentar uma reeleição, e aí sim, no segundo mandato, se surgir uma oportunidade, ele provando que é um bom gestor, porque até agora realmente se falou muito, mas se fez muito pouco, né? E a assessoria dele pecou em muitos aspectos. Por exemplo, essa questão da farinata. Não é má ideia, né? Se você está vendo coisa que vai se perder aí, que serve para alimentar a população, você acha uma maneira de reforçar, né, a alimentação do povo, não é má ideia. Mas a maneira como a coisa foi apresentada queimou o filme dele, queimou. Então, esse confronto com o Goldman, ele com quase 60 anos, e chamar o Goldman de velho, quer dizer, não pegou bem, porque também hoje larga faixa da população é da terceira idade, sabe? E tem um peso muito grande na política, porque pode não ter representante no Congresso Nacional, pode não ter uma presença muito forte nas casas legislativas, mas não esqueçamos que a pessoa da terceira idade tem filhos, tem netos, e exerce, sim, uma influência nesse segmento mais jovem. Então, o Dória deve agora, na minha opinião, se concentrar em fazer uma boa gestão, porque eu acho que queimou também a possibilidade dele ser candidato a governador, eu acho. Rossi, e aí a gente tem que louvar o comportamento do governador Geraldo Alckmin, que não também passou recibo, não. Que também ele tem alguns problemas na sua caminhada, problemas de não pagamento com os professores, um monte de coisa. Mas, olha, ele foi muito soberano, ele foi muito altivo, ele deixou o próprio discípulo a bater cabeças. É esse caminho que você quer, vai lá na frente e bateu cabeça, voltou, a ponto do próprio Dória se submeter a ele mesmo, dizer, não, realmente o meu passo... Pisei na bola, né? Eu pisei na bola e meu passo é bem maior do que as minhas pernas. Eu acho que nesse episódio todo,
a soberania, a sabedoria ficou por conta do Geraldo Alckmin. O Alckmin andou aí falando de um candidato também sem expressão política, e é possível que agora o Dória não tenha nem ambiente no próprio PSDB para pleitear uma candidatura, né? Verdade. E já entra queimado, quer dizer, ficou muito ruim tudo isso que aconteceu, e acho que eu não duvido da capacidade do Dória, não de ser um bom gestor, mas eu acho que chegou a hora dele provar isso como prefeito. Tem uma visibilidade tremenda, né? No Brasil todo, o que acontece aqui em São Paulo tem repercussão. Claro. Você vê, caiu aí um pedaço do viaduto em cima de um veículo de uma juíza, né? E ela faleceu. E poucos dias antes, um radialista, um homem de televisão, mostrou, olha, esse viaduto está perigoso. Pode gerar problema. E não deu outra, né? Então, tudo isso pesa contra a administração municipal. Claro, ele não pode ser culpado por isso, e tem uma infinidade de problemas São Paulo. Agora, ele com menos de um ano de governo já está falando aí em ser candidato a presidente e agora para governador. Eu acho que queimou o filme dele. Agora o Dória deve se concentrar e pode se sair muito bem como um bom gestor na cidade de São Paulo. Nós temos agora uma última notícia aqui. Temos extraído do site de notícias G1 desta quarta-feira. 2 bandidos morreram e outros 2 fugiram, e vítimas não se machucaram. Um homem que não quis se identificar foi assaltado pela 3ª vez em 3 meses, aonde? Em Osasco, na Grande São Paulo. Primeiro levaram o celular, depois o carro, e nessa terça-feira, né, que foi ontem, o susto foi ainda maior. Eles estavam no carro com 4 assaltantes, né, quando a Guarda Civil Metropolitana começou uma perseguição que acabou com 2 bandidos mortos e 2 foragidos. A vítima não se feriu. Que milagre, hein? A vítima estava lanchando quando foi abordado por um homem que pediu uma informação. Ao tentar ajudar, ele foi ameaçado com uma arma. Ele ficou com a arma na minha cabeça, falando que iam me explodir, lembra o homem. A quadrilha ficou cerca de 40 minutos dentro do carro com o homem dirigindo por algumas ruas de Osasco. Ao verem uma autoelétrica sem expediente, mas com festa, os bandidos invadiram o churrasco, pediram um espetinho e anunciaram o assalto. Cara de pau. Outra vítima, que também não quis se identificar, afirma que a sensação é estranha e que eles pegaram celulares, dinheiro e saíram rapidinho. Na sequência, uma viatura da Guarda Civil Metropolitana passou pelo local e denunciaram o assalto. Deve ser a guarda aqui de Osasco, viu? Acho que não é São Paulo, não. Questão até de jurisdição. Eles estão fazendo confusão. O G1 é lá de São Paulo, da Globo, né? Sem saber que uma vítima estava dentro do carro, a GCM começou uma perseguição. A viatura da GCM bateu 2 vezes no carro. Gente corajosa, hein? Corajosa. Os bandidos saíram e teve troca de tiros. 2 criminosos foram atingidos e morreram. E outros 2 fugiram. Baltazar. Olha, gente, tem que ser Osasco, né? Olha só. Um homem que não quis se identificar, coitado, ele foi assaltado pela 3ª vez em 3 meses. Olha só. E aqui está bem claro na matéria. Hein? E é uma matéria, G1 é o site mais importante da Globo. Vocês já ouviram falar na Globo? Eu já. E certamente você também. Olha, e um destaque fica por conta aqui da Guarda Metropolitana, o Rossi tem toda a razão, de Osasco, porque certamente eles estão com problema de colete, eu não sei ainda se a Guarda já foi atendida nesse Eles não estavam saindo porque estavam sem colete. Nesse segmento aí, a prova de bala, né? E olha, e foi uma encrenca para mais de metro. Será de que a segurança faz parte do mistério de administração por parte do jovem prefeito da cidade de Osasco? Olha, está na hora de começar a olhar com mais determinação, com mais carinho, porque a segurança, olha, ao lado da saúde, derruba qualquer cidadão que tem propensão a seguir a sua trilha, o seu caminho político. Cuidado, hein? Bom,
O Banha, a sua opinião. Tô vendo aqui, foi assaltado 3 vezes seguidas, é complicado, viu? E tem um amigo aí que já foi assaltado 4, então já passou do caso aqui. Osasco, acho que não só Osasco, né? Brasil todo tá com um problema de segurança pública aí. Só que tem determinados lugares de Osasco que se não tomar cuidado, você é assaltado 5, 6, 7 vezes aí. É um caso de segurança pública que tem que se cuidar com carinho aí. E também evitar certos lugares, né? Acho que essa é a minha opinião aí. Também ficar alerta em tudo que é lugar aí. Perfeita. Edson, só sua opinião, por favor. Ponto relevante que eu destaco aqui, Rossi, né, é que a abordagem foi feita pela Guarda Civil Metropolitana e não pela Polícia Militar, né? Nós acompanhamos aí essa discussão sobre a constitucionalidade da segurança pública, que órgão de segurança pública que tem a competência de fazer o policiamento ostensivo, né? E nós vimos a PM em diversos momentos dizendo que as guardas civis não poderiam fazer patrulhamento, deveriam só policiar os próprios municipais, né? Mas eu acho que essa notícia aqui mostra que não. Eu acho que quanto mais órgãos de segurança pública estiverem fazendo esse policiamento, é importante para a população, e trazer aqui o nosso abraço, né, ao secretário de Segurança Urbana aqui de Osasco, o Dr. Valdeci Magdanello, delegado de polícia, que vem fazendo um trabalho... Homem muito experiente. Vem fazendo um trabalho muito bom na direção da nossa guarda, e que mostra aqui, policiais corajosos, né, fizeram essa abordagem, trocaram tiros, mataram os marginais, né? Agora realmente precisa. O homem sem equipamento e sem recursos à sua disposição, né, e não sendo bem pagos, fica difícil realmente fazer um trabalho de proteção da vida, do patrimônio das pessoas. Então, eu quero trazer aqui o nosso abraço a esses valentes guerreiros da Guarda Civil Metropolitana de Osasco. Bom, eu vou dar a minha opinião. Primeiro, eu tenho assim um carinho muito grande pela Guarda Civil aqui de Osasco, porque quem criou a Guarda fui eu, né? Foi em 1990, se eu não me engano. Quase 30 anos. E foi muito bacana, porque na época nós começamos com 25 viaturas, nós tínhamos aproximadamente 500 homens, hoje não chega a 300, sabe? Quer dizer, a população praticamente dobrou e a guarda diminuiu. Então, tentaram sucatear a guarda municipal, mas agora, num evento como esse, a gente tem que tirar o chapéu, né? Eu dou aqui os meus parabéns à guarda aqui municipal, porque mostraram coragem, né? Desassombro, querendo mostrar serviço, sabe? Combater a criminalidade, preservar o patrimônio particular, né? E olha só, eu acho que esse homem que não quis se identificar, ele nasceu de novo. Com certeza. Imagina um sujeito dentro de um carro com 4 bandidos, né? Possivelmente armados, né? E de repente esse confronto, ele sai ileso, né? 2 morrem, 2 fugiram, e ele poderia ter sido confundido também como um bandido, né? Então tem que cumprimentar a guarda, porque foi um trabalho bacana, mas a gente tem que também fazer um alerta. Se bobear, vai ter o movimento de defesa aí dos direitos humanos e de repente podem ser processados, né? Então, olha, o Brasil precisa ser zerado e começar tudo de novo, porque a coisa aqui está de mal a pior, né? Então a gente vibra assim com atos isolados, né? Um Moro lá em Curitiba botando político na cadeia, né? A Polícia Federal fazendo um trabalho espetacular, né? Eu nunca imaginei que ela fosse tão grande a ponto de fazer tantas operações, né? E com tanta competência, né? E assim, de repente você vê atos isolados, né? Como a Guarda Municipal aqui de Osasco, que lavrou um tento nesse episódio. É claro que ninguém quer sair por aí, o Guarda Municipal ou a GCM lá de São Paulo, ninguém quer sair por aí matando bandido, mas no confronto são eles
dos criminosos ou eles guardas municipais. Então, vamos ver, vamos acompanhar os desdobramentos. Eu acho que esse caso não se esgota aqui. Bom, são 13 horas e 38 minutos. Nós vamos chegando ao final da nossa mesa redonda de hoje. Eu vou já com os nossos agradecimentos por terem atendido ao nosso convite. Eu começo aqui com as despedidas, primeiro do Antônio Giro Baltazar, que vai correndo lá para São Paulo, né, Marcos? Com certeza. Eu quero agradecer também aos dois ilustres convidados, ao doutor Edson Pinto, sempre demonstrando muito discernimento e muita determinação na defesa dos interesses do sindicato que ele presida aqui em Osasco, com muita gana, com muita inteligência, com muita vontade. E o meu amigo Banha, que assume a sua condição de 130 quilos e não tem vergonha de dizer: eu sou a Banha há muitos anos, né, Banha? Olha, foi legal tê-lo aqui com toda a sua simplicidade e principalmente, às vezes, a simplicidade é a tradução mais detalhada daquilo que é a verdade. Um abraço a todos vocês, um abraço ao Francisco Rossi, o Rossi sempre trazendo também muita experiência nas suas análises, e com isso quem acaba vencendo e ganhando com o programa é certamente você, meu caríssimo amigo ouvinte da Difusora. Muito obrigado, e obrigado para você que tem orado pela minha família. Deus há de dar em dobro tudo aquilo que você está pensando e está conseguindo comigo. Deus te pague. Ô, Cláudio Banha, as suas despedidas e fala novamente do evento e como é que faz lá para chegar. O evento vai acontecer agora dia 25 na Escola de Artes, né? Que é a Escola de Artes Antônio Salve, atrás da Biblioteca Municipal. O endereço é na rua Tenente Abelar Pires de Azevedo 360, no centro de Osasco, aproximadamente da estação de trem, para quem vem em transporte público, 600 metros. A gente vai estar colocando 5 bandas de blues para estar tocando lá, vai ter atração para crianças e a entrada... Começa a que horas e vai até que horas? Então, vai começar... aberto ao público às 13 horas, às 14h30 começa a primeira banda e a gente está entregando um espaço às 21h30. E vai estar arrecadando alimentos para a Mamos, que está precisando aqui, uma instituição de Osasco, e para quem gosta de blues e música, solidariedade, convida todos que compareçam lá no dia lá. O evento está fazendo 10 anos, estamos 10 anos na estrada, lutando, lembrando que nós somos um grupo de amigos, não temos quase patrocínio nenhum e estamos fomentando a cultura aqui em Osasco. E gostaria de agradecer Francisco Rossi. Eu tive até um susto na hora que eu entrei aqui, que a musiquinha sua, Francisco Rossi, é nosso amigo. Já fizemos em blues uma vez, brincando. Gostaria de agradecer você também. Muito obrigado pela oportunidade que a gente está aqui. Eu que agradeço, Banha. Agora o Edson Pinto com as suas despedidas e algum recado que você queira deixar aí para os nossos ouvintes, Edson. Quero colocar o nosso sindicato empresarial de hotéis, restaurantes, bares e similares aqui de Osasco, Alphaville e região à disposição dos seus ouvintes e especialmente dos empresários desse segmento econômico tão importante para a região, Rossi, através dos nossos canais de atendimento aqui, o e-mail, o comunicação@senhoresosasco.com.br. E o telefone é o 3682-2370. E a Alice Fernandes, nossa gerente executiva, está diariamente lá na sede à disposição para tirar qualquer dúvida. Você poderia repetir o telefone? 3682, né? 3682-2370. Nós estamos... 3682-2370. Isso, nós estamos fisicamente ali na Euclides da Cunha 173, no centro de Osasco, à disposição de todos os empresários para tirar dúvidas, inclusive da população também. E quero mais uma vez agradecer a você, Rossi, pela oportunidade de estarmos aqui no seu programa, ao Cláudio Medeiros Ubanha, pela iniciativa social aí que ele vem fazendo. Parabéns, conte conosco, viu? Nos próximos eventos queremos apoiá-lo. E o Baltazar, um grande abraço a ele e o pronto restabelecimento da sua esposa também. Um abraço a todos os ouvintes. Bom, mais uma vez, obrigado, Edson, obrigado, Banha, obrigado, Baltazar. E eu quero aqui, mais uma vez, cumprimentar o Valdeci Magdanello, foi professor de Direito da minha esposa, uma pessoa comprometida com a segurança aqui de nossa cidade. Parabéns pelo trabalho, viu, Valdeci? E parabéns aos guardas municipais aqui de Osasco, que se esforçam, sabe? Dão a vida aí pelo que fazem e enche de orgulho a população
de nossa cidade. A Guarda Municipal tem uma imagem muito simpática junto à população osasquense. Isso é coisa rara, mas consegue ter essa imagem bacana junto à comunidade. Nós vamos a um breve intervalo, já já eu volto com a meditação do dia.